Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, galerinha do terceiro ano, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você for assistir a sua aula. Hoje a nossa aula é Ciências. Eu sou a professora Lilian e trouxe um tema muito legal, características e desenvolvimento dos animais. Nós já estamos trabalhando, mas vamos relembrar um pouquinho da nossa aula e vamos acrescentando novos conhecimentos. Vem comigo para a aula de hoje. Na aula passada, nós falamos sobre ciclo de vida e metamorfose. Lembrem-se que eu falei que o ciclo de vida se inicia ao nascimento, tem o crescimento, alguns vão se reproduzir e depois o envelhecimento e a morte. Expliquei que o ciclo de vida vai variar, né, de um indivíduo para o outro. Falamos um pouquinho da metamorfose, que alguns animaizinhos passam por essas transformações, não são todos. Espero que vocês se lembrem desse conteúdo, ok, pessoal? E na aula de hoje nós vamos acrescentar conhecimentos falando sobre revestimento e reprodução. Tome nota aí, galerinha. Revestimento. Professora, o que é isso? Para que serve? Então, o revestimento é algo que, como o nome diz, vai revestir, vai proteger algo, vai ficar em volta de alguma coisa. No caso aqui dos animaizinhos e no nosso caso, que eu vou dar um exemplo agora, é a pele. A pele é um órgão do corpo humano. Para que serve isso, professora? Para que serve a nossa pele? Serve para proteger o nosso corpo. Com os animaizinhos, também, embora o revestimento da pele deles seja diferente, também tem essa função de proteção, galera. Então, vamos observar alguns exemplos. E aí vocês devem estar perguntando, por que é que tem tudo isso na mesa da professora? Tá? Então, é uma sugestão para vocês, porque nós vamos continuar falando sobre os animais. Aí no livro de vocês também tem muitos assuntos sobre isso. Então, vocês podem pegar os livros que vocês usam para recortes, revistas, e escolher alguns animaizinhos. Vocês podem recortar, colar no caderno e fazendo a classificação, falando como é a pele, como é o revestimento desses animais. Existem muitos animais e a professora trouxe apenas alguns modelinhos, alguns exemplos aqui. Se quiserem fazer nesse formato de fichinha, vocês também podem fazer, para vocês irem guardando, porque esse conteúdo a gente vai continuar estudando, não só no terceiro ano, mas no quarto, no quinto. E vamos estudar e aprofundar sempre. Cada ano que passa, vem mais conhecimento. Mas vamos observar aqui, pessoal. A iguana, o peixe, a pele deles é coberta por escamas. São diferentes, mas cada um tem um tipo de revestimento, que é chamado de escama. Olha aqui essa ave, ela é revestida por penas. As penas auxiliam na hora do voo e até mesmo em algumas aves quando elas estão na água. Essas penas também ajudam na proteção da temperatura, para manter a temperatura dessas aves. Olha que lindo aqui, lembra que eu dei o exemplo para vocês fazerem aí atividade, observar um animalzinho de estimação? Geralmente o que a maioria tem em casa é gatinho e o cachorrinho, e a pele deles é com pelos. Olha que bacana. Esses animaizinhos também têm os pelos diferentes, a coloração, mas a função é sempre a mesma: proteção e ajudar a manter a temperatura do corpo. Existem outros tipos de animais. Como eu disse, a nossa aula é pouco tempo, não dá para falar todas as características, não dá para aprofundar, mas são alguns exemplos. Então, olha só aqui, por exemplo, o sapinho. Pele nua ou pele recoberta, professora? O sapinho, ele tem a pele nua. Ela não tem escamas, não tem pelos, não tem penas. Ela tem assim sempre, você pode ver que ela tem a pele úmida,
pegajosa ou viscosa, precisa sempre estar próximo a lugares úmidos, rios, lagos, água, né? Não pode ficar em ambientes secos, porque senão eles perdem a hidratação do corpo. Diferente, por exemplo, aqui da cobra, olha só, que tem o corpo revestido, recoberto por escamas. Essas escamas auxiliam a manter a água no organismo. Vocês sabiam que os animaizinhos também precisam de água, assim como nós? Se eles ficarem muito tempo sem água, expostos num ambiente muito seco, eles vão transpirando como nós e ficam desidratados. Então, essas escamas auxiliam esses tipos de animais a manter a água no corpo em ambientes secos. Olha que interessante esses dois animaizinhos que têm uma proteção que é chamada de esqueleto externo. Também ajuda a proteger no ambiente contra os predadores e na questão de temperatura. Olha que interessante, pessoal. Vocês conseguem enxergar aqui os animaizinhos que estão nessas imagens? Essas duas imagens aqui? Isso se chama camuflagem. Não dá tempo de falar sobre isso, mas se vocês acompanharem as aulas e tiverem interesse, vocês vão pesquisar mais sobre esse assunto. É uma coisa muito interessante que os animaizinhos fazem para fugir dos seus predadores. No nosso livro de ciências tem vários sites, várias sugestões de leitura que vocês podem estar pesquisando, vendo vídeos ou conhecendo mais sobre os animais. Então, isso foi um pouquinho que nós falamos do revestimento. Vamos falar um pouquinho do nascimento? Olha só alguns exemplos que a professora trouxe aqui para vocês. Os pássaros põem os seus ovinhos em ninhos, aí o filhotinho vai se formando, quando está pronto, quebra esse ovinho, fica no ninho, sendo alimentado pela sua mamãe, até que aprenda a voar. Diferente da tartaruga marinha, olha aqui que bacana isso. Ela vai lá, faz um buraquinho na areia, põe os ovinhos em terra e protege dos predadores. Quando estão prontas, as tartaruguinhas vão para o mar. Tem o exemplo do sapinho que nós falamos na aula passada, da metamorfose, que começa como um girino, vai se transformando, vai adquirindo as patinhas, né, os membros, o pulmãozinho se forma bem, aí ele fica tanto na água quanto no ambiente terrestre. Alguns animaizinhos colocam seus ovinhos, tá? Então, o nascimento ele vai variar muito. Olha o exemplo aqui do cachorrinho, do gatinho, que os filhotinhos nascem, se alimentam da mamãe. Olha que exemplo que eu falei já com vocês na aula passada, que eles não passavam por metamorfose. Então, galerinha, como eu disse, a nossa aula, ela tem pouco tempo aqui. É só para deixar com gostinho de quero mais. Então, vamos aprofundar o nosso conhecimento lendo. Eu trouxe o exemplo do meu livro, que a minha turminha utiliza. Na sua escola, pode ser outro livro. Na minha escola, no meu livro, nas páginas de 20 a 29, tem esse conteúdo da aula de hoje para aprofundar e para realizar as atividades. E os alunos vão tirando dúvidas lá no grupo do WhatsApp. Mas se o seu livro for outro, não se preocupe, vai ter esse conteúdo também disponível para você lá e você vai tirando dúvidas aí com seus professores. Então, galerinha, lembrando, é muito importante que vocês aprendam a observar os animaizinhos, as características, as diferenças, entender que cada um tem um jeito de ser e para cada um tem um cuidado a ser tomado. Então, olha só, na próxima aula a gente vai aprofundando os nossos conhecimentos. Lembrando que nós estamos num período de quarentena, precisamos nos cuidar. Então, todo mundo lavando a mãozinha, se cuidando. Se tiver que sair de casa, use máscaras. E olha só, como eu digo todos os dias no meu grupo, não é férias, tá? Todo mundo estudando e aprimorando os conhecimentos. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.